Saudações, piazada. Vim fazer esse vídeo, será um vídeo breve, curto. Uma observação, uma reflexão que eu tive esses dias a respeito de observar padrões. Eu acredito que na minha vida, tudo que eu consegui, ou a sabedoria pífia que há em mim, foi através de padrões. Os padrões, eles mandam na sociedade, os padrões, eles revelam tudo aquilo que há de mal ou de bom nos nossos caminhos. Tem uma série muito boa, principalmente o início dela, porque ela é muito voltada para provérbios, para ensinamentos, que é uma série que se chama, não se deve conhecer, Yellowstone. Yellowstone ficou famosa nos Estados Unidos. E logo no início dela, nos primeiros episódios, tem o chefe dos índios lá, que ele também é um político. Enfim, é cheio de conspirações e eles citam muitos provérbios, muita sabedoria. E ele fala para o filho do John Dutton, se não me engano, ou eu estou confundindo tudo, que eles dizem assim: ó, analise as coisas que vê, pois elas são o mapa do seu futuro. O lado bom dos mapas é que se você não gostar do caminho que está seguindo, você sempre pode escolher outro. Algo mais ou menos assim. E é interessante porque isso é verdade. A insegurança quanto ao futuro, ela nos faz analisar as obras por outras perspectivas. Por exemplo, se eu tenho medo de dar errado na vida, eu posso buscar caminhos que são quase certos de vitória. Ou eu vou buscar os melhores meios para garantir que os pontos ou os números estejam a favor da minha vitória. Provérbio chega a dizer que qual homem, ao construir uma torre, se não me engano, ele não sente e não avalia quanto ele gasta, quanto ele vai gastar com aquilo. O provérbio foi Jesus. Essa citação, ela nos garante que nós devemos analisar e avaliar aonde nós vamos parar com cada coisa. A ideia do começo deste canal, ele, além de ser um legado e de expressar ideias, é romper o perfeccionismo e simplesmente começar na prática. Então aqui eu não estou com a minha melhor oratória, eu não escolhi muito bem o nome do canal, eu não escolhi uma boa thumb, uma boa imagem, não, só comecei a gravar. Porque eu saí com um homem e eu observei que ele é um homem já mais velho que eu, bem mais velho que eu. E eu sou um cara muito novo, muito jovem, até para me expressar ainda. Só que eu comecei a observar padrões na vida dele. A vida vai e volta, e os tempos passam, eu me sento com ele de vez ou outra. Eu um cara que me aconselha muito em algumas áreas da vida. Só que eu percebo que os padrões se repetem na vida dele, entende? E geralmente é com mulher. E na verdade, a maioria das quedas que os homens têm na vida é relacionada a mulheres. E só que aquilo joga ele sempre num lamaçal, sabe? Joga sempre ele muito para baixo. E eu percebo que o tipo de mulher que ele se relaciona é sempre o mesmo, aquela história da atração, né? Ele acaba atraindo porque ele não tem uma identidade muito forte, então ele aceita tudo aquilo que vem mais fácil. Só que eu pensei, cara, se esse homem não, se esse cara não assumir de fato uma mulher, qualquer que seja, até uma mulher que não seja muito boa, uh, talvez a vida dele já seja melhor, já melhor, já que ele não consegue ficar solteiro ou casar com a mulher ideal para ele, né? Porque tá, não há boas mulheres para todos os homens e aquelas mulheres que são aquelas mulheres melhores, né? Para se casar, para se relacionar, mulheres mais, como é que eu posso dizer? Melhores mulheres, sabe? Pessoas mais cabeça, assim, mais bacana de se relacionar. Elas não vão se interessar por ti se tu não tiver esse nível de desenvolvimento, entende? Então, eu observei que aquilo é um padrão na vida dele. Ele ficava meses bem, daqui a pouco mal, e daqui a pouco ia de um lado para o outro. E eu perdi um outro amigo também, né? Na verdade, ele quebrou laços com um amigo, por isso que esse outro amigo também é a mesma história, sabe? Muda de cidade por conta de mulher, muda de emprego por conta de mulher. E
eu percebi que, cara, a conversa que eu tive com ele, eu fui até bem duro, porque nós já tínhamos conversado há bastante tempo a respeito disso. Então, a conversa que eu tive com ele, eu parei e pensei, cara, eu tenho quase certeza que eu vou voltar e ter essa conversa com ele daqui a um tempo, entende? E isso me fez pensar nos meus padrões, nos padrões que se repetem na minha vida, que não são necessariamente relacionados a mulheres, mas são relacionados a outros tipos de coisas, como execução, como a tentativa de uma independência financeira que todos buscam. Mas o que eu quero deixar aqui como lembrete, aviso principal desse vídeo, a melhor mensagem é: observem os padrões. Observem os padrões na vida de vocês. Observe se a maneira como vocês levam a vida hoje, se ela não mudar, daqui a 5 anos, onde vocês estarão? Entende? É plantar micro hábitos, colocar sementes dia a dia, que aquilo venha render frutos futuramente. Como ler? Cara, ler um livro ali 10, 15 páginas. Se eu fizer isso todos os dias, eu conseguiria ler uma dezena de livros por ano. Entende? Pô, e daqui a 10 anos eu vou ter uma gama de conhecimento muito maior. A minha oratória vai melhorar, o meu vocabulário, entende? Só o fato de eu me expressar já vai melhorar. Entende? Eu consegui ter uma... A gramática, ela é uma das bases da... A gramática é uma das bases do ensino clássico, né? O trivium, quadrivium. O trivium, a gramática é excepcional. Estou dando apenas um exemplo. Sei lá, se eu tirar uma escala harmônica aqui para tocar no instrumento, todos os dias. É isso que eu me refiro. Cara, se eu for na academia treinar todos os dias, se eu fizer uma dieta todos os dias, entende? Cara, se eu trabalhar meia hora, o Olavo de Carvalho dizia para que se você dedicar a vida intelectual pelo menos meia hora por dia, claro, aquilo de uma maneira de um deep work, um trabalho profundo, não tem como, dentro de um período, eu não me tornar um grande especialista naquilo. Então, cara, são pequenos hábitos, entendeu? Se eu sair para correr todos os dias, daqui a 5 anos, o que isso gerará? Então, os pequenos hábitos, as pequenas decisões, cara, feitas hoje, mas todos os dias, a consistência daquilo vai me levar muito, muito além. Por que não falar em relacionamento? Entendeu? Estudar, cuidar do teu casamento, 15 minutos, 20 minutos por dia, entende? Dedicar um tempo especial, pô, meu almoço, estar ali presente. Isso já muda tudo. Daqui a 10, 15 anos, entende? No casamento termina do nada. Então, esse plantio tem que ser diário e ele vai te levar a algum lugar, entende? O que não dá é somente para trabalhar. Vou só trabalhar. Principalmente se tu trabalha para os outros. A Bíblia chega a dizer que nós não devemos nos esgotar de trabalhar para o outro. Esgotar as nossas forças trabalhando para alguém. Então, cara, se for para ti, até tudo bem. Pô, eu tô construindo um negócio, eu tô numa fase da minha vida que eu tô construindo meu império, etc e tal. Aí, até tudo bem, porque tá plantando algo que tu vai colher muito maior no futuro, entende? Mas o esforço, por si só, ele não gera valor. O esforço em si. Eu vou gerar esforço. Se fosse por isso aí, todo pedreiro era milionário, né, cara? Eu dizia aquela frase. Então, o esforço e o trabalho deve ser inteligente. Entende o que eu digo? Vou dar um exemplo. Cara, às vezes eu saí para pedalar 15 minutos. Sendo que uma caminhada de 15 minutos, às vezes é 2 vezes, tem um gasto calórico 2 vezes melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, pô, o esforço inteligente, pô, por exemplo, 45 minutos de escada, gasta, na academia, gasta 3 vezes mais calorias do que uma esteira em 45 minutos. Numa bicicleta, se não me engano. Entende o que eu quero dizer? São esforços inteligentes. Se tu pegar aquela sua energia e canalizar ela para outro ponto, talvez ela se desenvolva muito melhor, entende? É como um cara, por exemplo, um nuca curta, alguém de porte grande, entende? Um cara muito alto, muito forte, ele queria ter um grande desempenho em corrida. Só que o porte físico dessa pessoa, entende? Não é para aquilo. Talvez ela tenha batendo cabeça que se ela for para um esquema de força, por exemplo, powerlifting, até a própria musculação, entende? Se ele simplesmente direcionar a energia para outro canto, ele vai performar muito melhor. Então, observar as aptidões naturais do ser humano, as suas... Cara, do que eu sou bom? Na escola, mais importante. Escuta o que eu digo. Na escola, mais importante do que as notas que eu tiro, o número da nota que eu tiro, no caso, né?
mais importante do que as notas é eu perceber em mim mesmo aquilo que eu mais me aproximo, aquilo que eu mais gosto. Cara, o que mais mexe comigo? São as áreas exatas, são as áreas humanas, são as áreas artísticas, o que, entende? Porque, cara, a escola, ela não garante futuro, mas ela mostra sobre as tuas aptidões naturais. Esses dias, por exemplo, eu peguei meu boletim, meu histórico escolar, e eu joguei inteligência artificial. Eu fiz um técnico, e eu joguei inteligência artificial, um técnico até que é da minha área de interesse. Quando eu joguei inteligência artificial, eu disse assim, identifica os padrões. Por isso que eu falei, observa os padrões em tudo na sua vida. Identifica os padrões nesse, nesse histórico e diga quais são as minhas aptidões naturais. Bom, tudo que eu tinha como concepção bateu 100%, somente com as notas analisando os números. Ele falou, olha, você é melhor nessa área, você desenvolve melhor aqui, você tem dificuldades com esse tipo de coisas, entende? Então, observar os padrões foi justamente isso aí, cara, o que eu mais me desempenhei, entende? Se for ver nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, cara, a educação ela já é voltada para as suas aptidões naturais. Então, descubra aquilo que tu é bom e torne-se cada vez melhor. Mas isso também não quer dizer que tu não possa tornar-se bom em uma aptidão que não seja natural sua. Entende? O trabalho duro ele vence do talento sempre que o talento não trabalha duro. E o talento que trabalha duro, cara, ele é imbatível. Ele é imbatível. Então por isso que eu digo, descobre os teus talentos, trabalha duro neles, que isso vai mudar tudo. Que será imbatível. Entende? Posso fazer um vídeo melhor se vocês quiserem a respeito de algum desses tópicos ou algum outro. Até mesmo sobre a identidade, cara. Porque esses padrões eles se repetem muitas vezes pela falta de identidade. Como assim? Por exemplo, tu só vai te relacionar com pessoas de baixa frequência, entendeu? Se tu não tiver a tua própria frequência muito bem desenvolvida, entende? Quanto mais tu sobe na vida, tu vai perceber isso aí. Se tu for muito novo, tu vai observar isso com o passar do tempo. Fundamental, ou quando o cara é muito novo, isso não faz muita diferença no tempo período da escola, mas depois isso muda completamente. Quanto mais tu se desenvolve, quanto mais tu trabalha em ti mesmo, mais distante tu fica das pessoas comuns, normes, mais ou menos, e mais pessoas melhores tu consegue atrair. Vou te dar um exemplo. Quanto mais maduro tu for na vida, menos amigos tu terá. Ou talvez melhores amigos tu terá. Geralmente quem se relaciona muito, quem comunica com as massas, são pessoas ou superficiais ou que conseguem se passar por superficiais. Isso também é importante. A questão do traquejo social. Só que desenvolver a ti mesmo, cara, isso te dá uma aura, isso te dá um nível na vida, assim, que as pessoas começam a buscar em ti aquilo que falta nela, entende? Tu se torna um alicerce muito mais forte, muito mais robusto. Exatamente como a inteligência emocional. A inteligência emocional não existe, a gestão da emoção, né? Mas, cara, isso vale mais do que qualquer coisa, qualquer diploma. Até mesmo que a própria QI, o próprio QI. É a gestão emocional, a capacidade dos eventos externos não atingirem teu, teu ser, as coisas não te desestabilizarem. Tu começar a enxergar o mundo como algo externo a ti e tu ser senhor do teu próprio destino. Entende? Ah, cara, isso envolve muita frieza, isso envolve um pouco de estoicismo, mas principalmente a obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Mas essa gestão da emoção, cara, ela é a brutal. E, cara, a gestão da emoção, ela anda lado a lado com a identidade. Lado a lado. Um não existe sem o outro. Como é que tu vai gerenciar uma coisa se tu não sabe quem tu é? Agora, se tu tem muito bem firmado quem tu é na vida, é dificilmente algo que vai te desestabilizar. Bom, eu falei de muitas coisas, identifiquei alguns padrões, eu posso contar algumas histórias, vamos ver qual formato eu me adapto melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe suas opiniões nos comentários aí. E é tudo. É só o começo, pessoal. Fiquem com Deus, não façam coisas erradas e sirvam a Jesus. Toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.